Motor BLDC, Brushless Direct Current ou motor de corrente contínua sem escovas. Nas lavadoras e secadoras funciona sem atrito mecânico, utilizando ímãs permanentes e comutação eletrônica. Isso resulta em maior eficiência energética, altíssimo torque, controle preciso de velocidade e um funcionamento muito mais silencioso. Como funciona o motor BLDC? O motor é composto essencialmente por duas partes principais. Estator, bobinas, é a parte fixa do motor, composta por um conjunto de eletroímãs, bobinas de cobre, que recebem energia e geram campos magnéticos. Rotor, ímãs, é a parte móvel que gira ao redor ou no centro do estator, composto por ímãs permanentes. O processo de rotação. A mágica do funcionamento deste motor se dá por interações eletromagnéticas coordenadas pela placa controladora, inversor, driver, da máquina de lavar. 1. Comutação eletrônica. A placa envia pulsos elétricos para as bobinas do estator em uma sequência exata. 2. Atração e repulsão. Esses pulsos criam campos magnéticos que alternam seus polos rapidamente. A atração e repulsão magnética entre o estator e os ímãs do rotor empurram o rotor, fazendo o tambor girar. E 3. Sensores de posição. O motor usa sensores, ou a própria leitura da corrente elétrica nas bobinas, para monitorar a posição exata do rotor. Isso garante que a placa ajuste a energia de forma contínua, mantendo o tambor girando suavemente na velocidade correta. Vantagens na lavadora e secadora. Nas lavadoras modernas, especialmente aquelas com tecnologia Direct Drive, motor acoplado diretamente ao cesto, sem correia, o BLDC oferece benefícios imensos. 1. Silêncio e durabilidade. Sem escovas de carvão para transferir energia, não há atrito físico, faíscas ou desgaste mecânico, reduzindo drasticamente o ruído e a manutenção. 2. Controle de carga. A placa eletrônica sabe exatamente o peso das roupas e o esforço exigido, ajustando o torque para equilibrar o cesto durante a centrifugação pesada. E 3. Eficiência. Economiza energia, pois converte quase toda a eletricidade aplicada diretamente em força mecânica. Gostaria de entender melhor sobre alguma falha ou sintoma específico que sua lavadora está apresentando, como erros no painel ou falhas de rotação, para eu ajudar no diagnóstico. Para testar dois sensores de rotação Hall usando um LED e um multímetro, você precisa de uma fonte de alimentação, geralmente 5V ou 12V, um resistor de pull-up de 1 kΩ a 10 kΩ e um ímã de neodímio. O sensor Hall precisa da alimentação correta,
do resistor no pino de sinal e do ímã passando perto para mudar o estado lógico. Materiais necessários e conexões. 1. Alimentação. Conecte o pino positivo, VCC, do sensor à fonte de energia e o pino negativo, GND, ao terra. 2. Resistor de pull-up. Conecte um resistor entre o pino de sinal, OUT, e o positivo, VCC. E 3. LED. Conecte o ânodo, perna maior, no pino de sinal e o cátodo, perna menor, no terra, ou use um resistor adequado se for 12V. Como testar com o multímetro? 1. Configuração. Ajuste o multímetro na escala de tensão contínua, DC. 2. Medição. Coloque a ponta preta no terra, GND, e a ponta vermelha no pino de sinal, ALP. 3. Ação. Aproxime e afaste o ímã do sensor. E 4. Resultado esperado. A tensão deve alternar entre o valor máximo, próximo ao da fonte, como 5V ou 12V, e 0, ou próximo a 0V, quando o ímã passa. Como testar com o LED? Ação. Aproxime o ímã do sensor enquanto observa o LED conectado ao pino de sinal. Resultado esperado. O LED deve acender e apagar, ou alternar o brilho, conforme o ímã se aproxima e se afasta, provando que o sinal está abrindo e fechando o circuito. You can generate a customized step-by-step testing guide or troubleshooting script for you, if you tell me what is the exact part number or model of the Hall sensors, EG, 3-wire automotive, KY003, what voltage are you using to power them, 5V, 12V. O sensor de rotação monitora o movimento do motor e da polia, protege o sistema contra travamentos e avisa a placa quando há falhas. Funcionamento e detalhes. 1. Efeito Hall. Utiliza um pequeno ímã e componentes eletrônicos para contar os giros por minuto da polia ou do rotor. 2. Segurança e erros. Se o cesto ou a polia travarem, ou se o sensor queimar, a placa principal para a lavadora para evitar danos maiores ao motor. E 3. Causas comuns de falha. Vazamentos de água vindos do retentor costumam molhar a peça e danificar o circuito eletrônico do sensor. Se você está lidando com um problema na sua máquina, me diga, qual é o modelo exato da sua lavadora Electrolux? Qual comportamento ou código de erro ela está apresentando? O sensor de rotação do estator, ou sensor Hall, mede a velocidade e a posição do motor Direct Drive nas lavas secas Samsung, enviando dados vitais para a placa controladora. Função e sintomas de falha. 1. Monitoramento. Informa a rotação exata e a posição do rotor à placa de potência. 2. Ajustes. Controla a força e a velocidade em cada etapa do ciclo. E 3. Erros comuns. Falhas causam travamentos, giros irregulares ou códigos de erro como 3 e 1. Diagnóstico e manutenção. Peça de reposição. O modelo mais comum para a linha Samsung é o sensor Hall do estator DC3100076A. Teste com multímetro. Verifica se a alimentação de cerca de 5,3V e a modulação do sinal ao girar o motor. Se você precisar de ajuda, me diga, qual é o modelo exato da sua lava e seca Samsung? Qual código de erro ou sintoma ela está apresentando? O sensor de efeito Hall 49E, também conhecido como SS49E ou AH49E, é um dispositivo semicondutor linear e analógico. Ele mede a intensidade e a polaridade de campos magnéticos e converte esses dados em uma variação proporcional de tensão elétrica na saída. Principais especificações técnicas. 1. Tensão de operação. 2,3V a 6,5V DC, geralmente usado em 5V. 2. Corrente de consumo. Aprox. 4 mA a 5V.
3. Tipo de saída: analógica, linear. 4. Tensão de repouso: 0 Gauss, metade da tensão de alimentação, 2,5 V quando alimentado com 5 V. 5. Sensibilidade: cerca de 1,4 a 2,5 mV por Gauss. 6. Temperatura de operação: menos 40 graus Celsius a 85 graus Celsius, 100 graus C. E 7. Encapsulamento: Tu-92, formato parecido com um pequeno transistor de 3 pinos. Pinagem e conexão. Olhando para a face frontal do sensor, com a marcação, entalhe voltada para você. 1. Pino 1, esquerda, V_ CC, alimentação positiva, 3VA 6,5 V. 2. Pino 2, centro, GND, terra, negativo. E 3. Pino 3, direita, saída de sinal, analog out. Como funciona na prática? 1. Sem campo magnético, a tensão no pino de saída fica estável na metade do V_ CC, ES, 2,5 V para alimentação de 5 V. 2. Aproximação do polo norte. A tensão de saída diminui proporcionalmente à força do campo. E 3. Aproximação do polo sul. A tensão de saída aumenta proporcionalmente à força do campo. Aplicações comuns. 1. Leitura de posição e rotação em motores elétricos. 2. Manetes, aceleradores e pedais eletrônicos customizados, como em volantes de simuladores DIY. 3. Tacômetros e medição de RPM. 4. Detecção de proximidade de pequenos ímãs, como os de neodímio. E 5. Leitura de corrente elétrica sem contato direto. Se você for usar este sensor em um projeto, me diga, qual microcontrolador você vai usar, como Arduino, 32 pesetas espanholas, etc. O que você deseja construir, um medidor de RPM, um acelerador, detecção de portão aberto, etc. Posso te ajudar com o esquema de ligação e o código de exemplo. O sensor Hall linear modelo 49 opera com tensão de alimentação de 3VA 6,5 V e fornece uma saída analógica proporcional à intensidade do campo magnético. Sem campo magnético, a saída entrega metade da tensão de alimentação, ES, 2,5 V com 5 V. Aproximar o polo norte ou sul faz a tensão diminuir ou aumentar, simulando um potenciômetro sem desgaste mecânico. Como funciona a função de potenciômetro? O modelo 49 substitui potenciômetros tradicionais em locais sujeitos a poeira, umidade ou alto desgaste físico. 1. Repouso, 0 Gauss. A tensão de saída fica estável no centro da faixa de alimentação, metade do V_ CC. 2. Polo norte. A tensão diminui gradativamente de forma proporcional à força do campo magnético. 3. Polo sul. A tensão aumenta gradativamente a partir do ponto central de repouso. E 4. Sem contato físico. Como a variação ocorre por indução magnética, não há atrito mecânico, garantindo vida útil infinita para o comando. Pinagem e conexões básicas. O sensor possui encapsulamento padrão Tu-92, semelhante a um transistor pequeno, e sua ligação típica é 1. Pino 1, esquerda, alimentação positiva, V_ CC, de 3VA 6,5 V. 2. Pino 2, centro, terra, GND. E 3. Pino 3, direita, saída analógica, sinal proporcional ao campo. Se você quiser prosseguir com seu projeto, me diga, vai usar um microcontrolador como Arduino ou 32 pesetas espanholas para ler o sensor? Pretende aplicar o sensor para controle de posição linear ou rotação, acelerador?
O sensor de campo magnético por efeito Hall unipolar é um dispositivo eletrônico digital que aciona sua saída apenas ao detectar um polo magnético específico, geralmente o polo sul, com intensidade adequada. Modelos populares como o A3144 ou 44E funcionam como chaves de toque invisível sensíveis a ímãs permanentes. Princípio de funcionamento. 1. Polaridade única. Responde somente à aproximação do polo sul, frente do componente. O polo norte na face frontal é ignorado. 2. Saída coletor aberto. Exige o uso de um resistor de pull-up conectado entre o pino de saída e a alimentação positiva para gerar o nível lógico alto correto. E 3. Comportamento digital. Sem o campo magnético adequado, a saída fica em nível alto. Quando o polo sul se aproxima, a saída comuta para nível baixo, 0V. Especificações técnicas comuns. 1. Tensão de operação. Geralmente de 3,8 V a 24 VDC, amplamente compatível com sistemas de 5 V de microcontroladores e 12 V, 24 V industriais. 2. Corrente de saída. Cerca de 25 mA a 50 mA, suficiente para acionar transdutores, LEDs ou pinos de entrada digital de placas como o Arduino. E 3. Encapsulamento. Padrão TU92, semelhante ao de pequenos transistores de 3 pinos, alimentação, terra e saída. Principais aplicações. 1. Contagem de giros. Tacômetros e medição de rotação em motores ou rodas. 2. Sensores de proximidade. Fim de curso magnético em sistemas de automação e robótica. E 3. Posicionamento. Monitoramento do curso de pistões em cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Se você estiver desenvolvendo um projeto, me diga qual microcontrolador ou circuito vai usar e qual é o objetivo principal para que eu possa ajudar com o esquema de ligação ou o código de leitura. Um sensor de efeito Hall bipolar com trava, LAT, para altas temperaturas é um circuito integrado digital projetado para acionar e reter o estado da saída usando os polos sul e norte de um ímã, operando estavelmente até 150 graus Celsius, como os modelos SS411A da Honeywell ou o DRV5013 da Texas Instruments. Principais características. 1. Comportamento de trava, LAT. O polo sul liga a saída, nível baixo, e ela permanece travada mesmo após a remoção do ímã. O polo norte é necessário para desligar a saída, nível alto. 2. Resistência térmica. Projetados para suportar faixas operacionais extremas, tipicamente de menos 40 graus Celsius a mais 150 graus Celsius, empregando cancelamento de offset dinâmico e estabilização por chopper. E 3. Alimentação flexível. Geralmente aceitam tensões contínuas que variam de 2,5 V a 24 V ou 38 V, adaptando-se a diversos ambientes industriais e automotivos. Aplicações comuns. Motores elétricos, BLDC, comutação eletrônica de motores de corrente contínua sem escovas. Medição de rotação. Contagem de RPM e posicionamento de eixos em ambientes com dissipação térmica severa. If you'd like, let me know. What specific maximum temperature your project requires the operating voltage of your circuit, what kind of device or motor you are building and can help you select the best specific part number and give you a connection diagram. Sensor AH276 é um circuito integrado bipolar de efeito Hall com 4 pinos e saídas digitais complementares, coletor aberto, projetado para comutação de motores e ventoinhas sem escovas, BLDC. Ele integra sensor, amplificador, gatilho Schmitt e drivers de saída em um único chip. Para verificar os detalhes técnicos oficiais de projeto e os limites elétricos recomendados,
Você pode consultar o AH276 datasheet fornecido pela Diodes Incorporated. Principais características: 1. 4 terminais. 2 para alimentação, positivo e negativo, e 2 pinos centrais para as saídas digitais inversas, complementares, do I, overline, do. 2. Saída trava, late. O estado das saídas alterna e se mantém ao detectar um polo magnético específico, como o polo sul na face frontal, e só inverte ao receber o polo oposto. 3. Corrente de saída. Suporta corrente de dreno considerável, tipicamente até 400 mA de pico, médio dependendo do fabricante, para acionamento direto de bobinas. E 4. Proteção interna. Inclui diodo de proteção contra a inversão de polaridade da fonte e circuito de compensação térmica. Aplicações comuns. 1. Motores CC sem escovas, BLDC. 2. Ventoinhas de computador, coolers. 3. Contagem de rotações e medição de velocidade. E 4. Posicionamento mecânico sem contato. Se precisar avançar, posso te ajudar com o esquema de ligação dos resistores de pull-up, orientações para uso com microcontroladores, como Arduino.